Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a vitória do Cruzeiro 2-0 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Cabuloso mostrou mais uma vez para todo mundo porque o rei de Copas, o porquê é um time muito complicado de ser batido nessa competição. Um jogo que tinha tudo para ser equilibrado, tinha tudo para ser um jogo talvez decidido no detalhe, não foi tanto por esse lado. O Cruzeiro abriu uma grande vantagem contra o seu maior rival e um resultado gigantesco devido ao contexto, o local da partida, toda a rivalidade. Imagino como que deve ter ficado o BH no momento do jogo, pós-jogo, essa madrugada que eu tô falando com vocês aqui sobre essa partida. Vem comigo nessa resenha que eu vou comentar com vocês um pouco sobre a partida, o jogo e destacar muito esse resultado grandioso desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Cruzeiro, Atlético, o clássico de BH, que o Cabuloso saiu com a vantagem, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui. Antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixe esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, o Cruzeiro suportou muitos momentos assim que o Galo conseguiu impor, digamos que uma pressão no primeiro tempo. O Galo tentou aquele abafa na primeira etapa, teve muitas situações que esteve próximo de marcar, mas o Galo, acho que em muitas situações é aquele time que vacila no momento final de concluir suas jogadas, então é um time muitas vezes que perde gol, que desperdiça oportunidades, só que eu consegui chegar com que o Cruzeiro ele foi muito mais inteiro no jogo e relacionado a coletivo. O Cruzeiro foi o time que conseguiu botar a bola no chão, trocar passes, conseguiu se defender, conseguiu contra-atacar, conseguiu ter o controle e o domínio da partida em muitas situações, sabe? Então eu achei o Cruzeiro um time mais inteligente na disputa. E para mim isso é muito do fator treinador. O Cruzeiro tem um comandante, um cara que entende pra caraca de futebol. O Galo não tem isso. O Cuca tá muito diferente relacionado a outras passagens que foi marcante no clube. Então o Galo que agoniza com esse cara. Dias atrás eu falei nas redes sociais que o Galo pode se auto-sabotar na temporada pelo fator treinador. Porque você olha pro time, pro plantel de jogadores, você vê grandes nomes no papel, individualmente dentro de campo. Mas os jogadores que coletivamente não entregam o seu melhor por causa do treinador. E por outro lado você vê um Cruzeiro bem treinado. Um Cruzeiro com filosofia de jogo. Um Cruzeiro que tem tudo para dar caldo nessa Copa do Brasil. E o Cruzeiro fez o resultado de uma maneira muito absoluta. O segundo tempo foi impecável. O segundo tempo foi um domínio de bola do Cruzeiro. Gol do Fabrício Bruno no meio da rua, coroando a grande escolha dele ir para Belo Horizonte jogar no Cruzeiro, quando muitos pensavam que ele errou em sair do Flamengo, saindo de uma possibilidade de seleção brasileira, estando no Flamengo e tudo mais, foi para o Cruzeiro para ser titular, é o titular absoluto da posição, é um dos principais zagueiros da temporada, e aí pós-convocação ele guarda um golaço no meio da rua. Não é por acaso mesmo. O Fabrício Bruno está muito bem na temporada, fez um golaço, um gol impressionante, um gol antológico, e depois um gol do cara da temporada, né? Pô, Caio Jorge tinha que marcar, tinha que cravar na Arena MRV, teve o gol do Caio Jorge, e depois dali, um Cruzeiro que esteve muito mais próximo do terceiro do que o Galo, sei lá, de diminuir. O Galo sentiu o golpe legal, assim, depois desses gols do Cruzeiro na segunda etapa, e no geral, assim, me impressionou muito a qualidade técnica, assim, e o coletivo de ambos times, entendeu? Porque se você viu, por um lado, um time organizado, um time bem ajustado, um time equilibrado, tu viu do outro lado um time tentando decidir no abafa, um time tentando decidir, assim, no coração, e muitas vezes o futebol não vai se resumir a coração, vai se resumir a você conseguir trocar passe, a você ter um conjunto organizado, de você ter ideias assim de jogo e conseguir executar. O Galo, infelizmente, não tem isso. Pode reverter na volta? Pode reverter. Mas o que o Cruzeiro fez ali na Arena MRV foi gigantesco, foi algo assim absurdo.
sabe? E, cara, tem algo muito importante para dizer sobre esse estádio. O quanto que o Galo erra e falha por não ter conseguido ainda criar uma atmosfera diferente nesse estádio e não conseguir utilizar o fator casa. A Arena MRV é palco pro Cruzeiro e pro Flamengo. Desde a inauguração desse estádio, bateu 2 anos hoje, desde a criação, o Cruzeiro perdeu 6 jogos, 3 pro Cruzeiro. Não, o Atlético Mineiro perdeu 6 jogos dentro da sua casa para os seus maiores rivais. 3 pro Cruzeiro e 3 pro Flamengo. Isso não se explica. O que está faltando para engrenar a Arena MRV nos jogos mais decisivos? Nos jogos que o Galo tem que se impor, nos jogos que o Galo tem que prevalecer como foi hoje. Entendeu? O Cruzeiro venceu de uma maneira absoluta. Entendeu? O Cruzeiro venceu de uma maneira tranquila, principalmente pelo que apresentou na segunda etapa. Sabe? Então, é para se repensar muito a Arena MRV. Porque o Galo não consegue utilizar do fator casa. Tinha que ser o território hostil, tinha que ser o estádio assim, para ser um caldeirão. E isso não prevalece, não. Muitas vezes o Flamengo vai ali dentro, faz estrago, o Cruzeiro vai ali dentro, faz estrago. O retrospecto do Galo contra os seus maiores rivais, jogando na sua casa, é assustador, cara. Sabe? Então acho que o Cruzeiro prevaleceu muito. Acho que o Cruzeiro... Não é à toa que o Cruzeiro é um dos principais times da temporada. Time tecnicamente muito bom. E time que tá com um cara que vai conquistar, cara. De verdade. Eu acho que dos últimos anos, assim, foi o Cruzeiro e o Atlético mais equilibrado, assim. Nos outros anos sempre era algo disparado, assim, tecnicamente. Cruzeiro e Atlético. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda conseguiu uns momentos aqui ali nos clássicos, principalmente quando jogou na Arena MRV. Mas, no geral, sempre se resumia a um título, a uma conquista do Galo. Só que dessa vez, mano, o jogo virou pra valer assim, mano. O Cruzeiro foi muito bem nessa partida, foi dominante na segunda etapa, principalmente. Foi letal e demonstrou o quanto que um técnico de futebol faz a diferença. O Cruzeiro encaminhou muito bem a classificação e tem tudo para passar de fase. Talvez, mano, vencendo novamente com facilidade, jogando em seu território. Diante de muitos cruzeirenses, todas essas coisas. Mas o que o Cruzeiro fez hoje foi um grande resultado e um show de bola, assim, de um time bem treinado por um comandante. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto.